Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a você que nos assiste através dessa mídia social. E nossa oração hoje é que Deus fale ao teu coração, como falou com o meu, através desta passagem. Olha que coisa linda o que está escrito na palavra do Senhor. Estou lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 21 ao versículo 24. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Só para você entender um pouco esse texto que acabou de ser lido, nós temos ali um texto dentro de um contexto. Jesus acaba de descer do Monte da Transfiguração, ali acontecem coisas tremendas, os discípulos que estavam lá e viram, ficaram maravilhados. Jesus pede para que eles não contem nada do que eles viram ainda. Eles descem e quando eles chegam lá embaixo, no pé do monte, aí eles têm uma cena onde havia como que uma discussão, uma conversa, e Jesus chega para saber o que estava acontecendo, e chega um homem e fala: mestre, e conta essa história. Eu trouxe o meu filho porque ele é possuído por um demônio mudo, e os seus discípulos não conseguiram expulsá-los. E olha que coisa interessante, Jesus começa interagindo com aquele pai e pergunta: há quanto tempo ele está sofrendo isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o demônio não apenas vinha sobre ele, mas ele o lançava no fogo, na água, com a finalidade de matar. Esse era o quadro que Jesus chega e encontra naquela situação, depois daquele poder que aqueles discípulos viram Jesus lá naquele monte. E aí então Jesus fala assim: se podes. Não é um ponto de interrogação, se podes, é uma exclamação, se podes. O pai chega perguntando: se podes, se alguma coisa você pode fazer por ele. Sabe, nós temos duas áreas diferentes nesta passagem. Nós temos um senhor, um pai, com um problema imediato, e ele precisa da solução daquele problema dele, que é bem grande, mas ele ainda não conhece Jesus. Tanto não conhece como ele chama de mestre, porque Jesus, quando pregava, falava, ele ensinava, e muitos só viam em Jesus o mestre. Só que quando ele fala, os seus discípulos não puderam expulsá-lo, nós temos agora um segundo grupo de pessoas, que são aqueles que já andando com Jesus, já conheceram, ainda não se apropriaram de tudo que Deus tinha dado para eles de poder, de autoridade, para que eles também fizessem as mesmas obras que Jesus fazia. E aí Jesus, para esses que já o conheciam, ele fala sobre uma geração incrédula, mas ao mesmo tempo ele fala para aquele pai que tudo é possível ao que crê, gerando no pai uma fé. Mas sabe o que eu quero meditar com você nessa manhã? É quando ele simplesmente, ele fala assim, aquele pai: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Não é essa uma realidade nossa? Não é isso que acontece muitas vezes com a tua vida e com a minha? Como eu falei, são dois grupos de pessoas. Aqueles que não conhecem, tudo bem, Jesus não está preocupado com isso, porque ele quer revelar o amor de Deus, ele quer fazer a obra, ele quer trazer a cura, e isso eu e você que já conhecemos, nós precisamos ter sempre fixo na nossa mente. Deus ama as pessoas, Deus amou ao mundo, e não importa se ele tem ou ele não tem ainda fé, a manifestação do poder de Deus faz com que essas pessoas se acheguem até ele e sejam
sejam convertidos, convencidos de que realmente Ele é o caminho único que leva a Deus. Mas agora nós temos um grupo de pessoas como eu e você, que muitas vezes, apesar de já termos experimentado, vivenciado, temos coisas lindas que nós já passamos com o nosso querido e Salvador Jesus Cristo, mas muitas vezes a tua fé e a minha fé falha. E nesta hora, como aquele homem, a gente fala, eu creio, mas me ajuda, me ajuda na minha pequenez, na minha pouca fé. E nem por isso, apesar de Jesus ter falado, ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Ele fez a obra de uma maneira maravilhosa. Raquel, o que você está querendo trazer para nós nessa manhã? Eu estou querendo trazer que nós temos vivido tempos tão difíceis, tempos de tantos questionamentos, tantas dúvidas. Como ficarão os nossos trabalhos, nossos empregos, os nossos negócios? Como ficará a nossa saúde, a nossa família, nossos queridos familiares? São tantos questionamentos. Mas nós podemos agir, e mesmo que falhe em um determinado momento a tua fé, que a gente esteja assustado, lembre-se que Deus é amor, Ele entende, e eu amo ver que isso ficou registrado, que apesar de não ter agido como eles poderiam ter agido, o nosso Deus e Pai, o nosso querido Salvador Jesus, Ele ainda age apesar de nós. E deixa escrito para que eu e você possamos alimentar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então que a gente possa alimentar a nossa fé, experimentando cada vez mais, através da leitura da Bíblia, estes ensinamentos para que no nosso dia a dia, eu e você possamos caminhar em vitória. Queridos, eu sei, isso tem acontecido. Muitas vezes a nossa fé vacila, mas há um que é aquele que é o interessado na tua vida, no teu caminhar, no teu andar, naquilo que você pensa, projeta, tudo. Ele quer fazer parte. Então, nada melhor de que você deixe que este Senhor, este Salvador, entre na tua vida, na minha vida e organize e faça como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque sempre vai ser o melhor. A resposta disso, aquela criança, aquele jovem foi curado. Todos ficaram maravilhados, todos. Então, os dois grupos, aquele que não cria, agora tem uma experiência não apenas com aquilo que Jesus falava, mas ele tinha visto, experimentado o poder de Deus. E nós que já experimentamos, quando a gente chega no momento de vacilar e não conseguir caminhar, só resta uma coisa para que você e eu possamos fazer. Senhor, ajuda-nos. Eu confesso a minha incredulidade, eu confesso que eu não estou conseguindo enxergar uma solução para este problema. O lindo, queridos, é que Ele te ama e Ele me ama. E apesar de nós, esse amor continua sendo derramado, continua vindo sobre nós, porque Ele quer nos levar a uma vida de vitória. Vamos orar? Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, porque essa passagem que está na Tua Palavra, ela dentro de mim, Senhor, ela explode, ela faz com que eu alimente a minha fé, que eu tenha certeza do Teu cuidado, Senhor, porque mesmo aqueles que não creem ainda no Senhor como Salvador, o único Senhor e Salvador, o caminho que nos leva até Deus, mesmo estes são alcançados pela Tua Palavra, Senhor. Mas nós os que cremos, nós que já Te conhecemos, nós queremos Te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes o nosso coração vacila e nós ficamos olhando muito mais as circunstâncias, nós ficamos olhando muito mais os problemas e deixamos de ter os nossos olhos postos em Ti, porque é do alto que vem o nosso socorro. Paizinho querido, perdoa-nos, Senhor, mas, Senhor,
dá-te pressa em nos acudir. Acolhe cada família, cada vida que está ouvindo essa palavra, gerando em nós a certeza do teu amor, gerando em cada um de nós a certeza do teu cuidado, gerando, Paizinho, em nome de Jesus, a certeza, Pai, de que nada pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Será vida, será morte, será doença, será calamidade. Nada pode nos separar deste amor maravilhoso. Então, Paizinho, abençoa e que este dia, para cada um que está ouvindo essa palavra, seja um dia onde estarão cheios da presença de Deus, cheios da certeza do seu cuidado, do seu amor, da vontade que o Senhor tem de que tudo vá bem com as nossas vidas. Basta a gente crer, basta a gente confiar. Tenha um excelente dia andando, caminhando com aquele que está ao teu lado e que quer cuidar dos pequenos e dos grandes detalhes para a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.